Olá, amigos professores da revista Viver Mais, adolescentes de 15 a 17 anos. A paz do Senhor. Eu sou Juliana Nascimento, estamos aqui para mais uma pré-aula desse trimestre. Eu já quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal da Editora Betel, que faça isso agora. Inscreva-se, ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. E nesse trimestre nós estamos falando sobre Gênesis. Esse é o nosso assunto do trimestre. E hoje nós estaremos tratando da lição de número 4, o pecado e a queda do homem. E nós já vamos começando com a nossa sugestão de dinâmica quebra-gelo de hoje. O nosso tema é os dois caminhos. O nosso objetivo é demonstrar que não é possível andar em dois caminhos ao mesmo tempo, mas é preciso escolher um só caminho para seguir. A nossa dinâmica está baseada em Provérbios 22, 6, que diz: instrui o menino no caminho em que se deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. O material necessário para essa dinâmica serão apenas 2 vassouras, ou 2 cabos de vassoura, 2 madeiras. Como irá proceder? Você irá posicionar essas 2 vassouras, ou essas duas pedaços de madeira, formando um V no chão. Bote bem aberto. Então você irá pedir um voluntário da sua turma para participar. E aí você irá pedir para que ele ande sobre uma dessas madeiras, no caminho, em um desses caminhos que você fez no chão. Depois, se ele conseguir, ele vai conseguir andar. Você peça para que ele tente andar nos 2 caminhos ao mesmo tempo. Possivelmente ele irá ou cair ao chão ou parar antes de terminar, de chegar ao final desses caminhos, porque a perna dele irá se abrir cada vez mais. Então você conclua mostrando para a turma que não é possível andar em 2 caminhos ao mesmo tempo. Só ficou fácil para ele caminhar enquanto ele andou em um caminho só. Isso indica dizer que nós temos que escolher um caminho, nós precisamos escolher um único caminho, porque enquanto nós andamos em um caminho, automaticamente nos afastamos do outro. Então nós não podemos andar nos 2 ao mesmo tempo. Nós precisamos sempre mostrar que é necessário escolher o caminho de Deus e de afastamento do pecado. Então faça essa dinâmica na sua classe, eu espero que seja muito bem sucedida. E nós estamos falando da lição de número 4, o pecado e a queda do homem. Bom, gente, esse tema, ele intriga bastante o nosso coração. Porque quando nós falamos desse princípio de todas as coisas, sempre há algo que fica claro para nós. Que o homem, ele pecou no jardim, mesmo estando em meio ao paraíso, ele pecou, ele errou, a mulher e o homem juntamente deixaram com que o pecado entrasse na humanidade. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar, do momento em que o pecado adentra a humanidade, adentra o mundo e acaba tendo legalidade para agir. Bom, mas primeiramente, o que é pecado? Quando nós paramos para analisar, o pecado, ele nada mais é do que quando você quebra um princípio de Deus, quando você faz algo que vai contra os princípios de Deus, que são algo estabelecido por Ele mesmo. Os princípios de Deus, algo que não pode ser mudado, algo que não pode ser ultrapassado. E isso é pecado, é quando nós fazemos algo que vai contra o que o Senhor mesmo estabeleceu. Então, quando nós olhamos para isso, nós percebemos que os mandamentos e os preceitos de Deus e aquilo que Ele diz para nós, não vai por aí, não faz isso, ou faça aquilo, indica o caminho certo a se seguir. Quando Deus estabelece uma lei, Ele está na realidade colocando luz sobre os seus preceitos, sobre os seus princípios. Ele está mostrando para nós aonde nós podemos ir e aonde nós não podemos ir. E foi exatamente isso que Deus fez com Adão e Eva no jardim. Ele colocou a árvore lá no jardim e disse que daquela árvore eles não poderiam comer, indicando o seu princípio, indicando e mostrando o que eles deveriam ou não fazer. Paulo afirma que sem lei não há pecado. Mas por que não há pecado? Porque não seria possível enxergar o que é certo e o que é errado. Mas quando vem a lei, vem uma luz sobre o caminho. Assim como o salmista afirma, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É o que mostra, é o que determina, é o que nos faz enxergar o caminho certo do errado. Então Deus ele coloca para nós os seus mandamentos e a partir de então as nossas escolhas geram as consequências, porque não somos mais inocentes diante de tudo aquilo que Ele já disse.
Então nós precisamos entender que existe um limite que divide o que é certo e o que é errado. E nós não podemos sair agindo como se não houvessem consequências nos nossos atos. E Adão e Eva entenderam isso no jardim. Eles sentiram as consequências dos seus atos, porque Deus os havia dado um limite que não poderia ter sido ultrapassado. Mas apesar disso, apesar do erro de Adão e Eva, apesar deles terem pecado, algo que me chama a atenção é que Deus, no outro dia, vai até o jardim. Mesmo depois do pecado de Adão e Eva, Deus desce ao jardim para falar com ele. Isso significa que Deus continua tendo o interesse de estar próximo a nós. Deus sempre quis ter comunhão com o homem e ele continua tendo interesse por estar perto do homem e da mulher. E não é diferente nos nossos dias. Muitas vezes nós erramos, nós pecamos e achamos que Deus não quer mais ficar perto de nós, mas Deus continua tendo interesse, assim como teve pelo homem e pela mulher lá no princípio, ele continua tendo interesse de estar próximo de nós. Mesmo que nós estejamos errando, ele tem esse interesse. No entanto, ele deseja que nós nos arrependamos. Então, para viver mais, os nossos adolescentes precisam entender que ainda há esperança para aquele que pecou. Basta confessar e deixar o pecado, porque é necessário que haja arrependimento, mas o Senhor continua com as mãos estendidas. O Senhor continua nos dando a possibilidade de estar próximos dele. Eu já quero dizer que a Editora Betel disponibiliza para você o Pio Team Viver Mais, o programa de incentivo à leitura, que é mais um auxílio para te ajudar nos seus estudos para sua aula. O tema dessa semana é 3 mentiras contadas no jardim. Se você quer saber mais sobre esse assunto, acesse o site da Editora Betel e faça o download gratuito do seu programa de incentivo à leitura. E lembrando, para você que ainda não adquiriu o seu material de estudo, a sua revista Gênesis da Viver Mais desse trimestre, você pode estar fazendo isso através do site da Editora Betel ou em um desses telefones que está passando na sua tela do nosso plantão comercial. E nós já vamos ficando por aqui. Eu espero ter te ajudado, que Deus te abençoe e que sua aula seja uma bênção.